À margem de um belo rio, lá longe, no passado, um tropeiro já cansado de viajar léguas a fio, puxa a rédea admirado. A tropa de pronto apeia, solta arreio e bagagem, e na sombra da folhagem sacia sua sede e ceia, e sonha naquela margem. E no sonho do tropeiro, o Itapetininga desliza. Soprado por uma leve brisa, aquele rio hospitaleiro ao viajeiro profetiza: ó, tropeiro de passagem, dou-te tantas regalias, terra e águas de valia, dou-te verde pastagem para tua montaria. Adia então tua viagem e faz aqui uma moradia. Quem te pede, pressagia. Vai dar boa hospedagem e será luz na travessia. Nas jornadas do sertão vai ter muita serventia. Será pouso e será guia. Do labor das tuas mãos brotará uma freguesia. Aquela voz inesperada acordou a tropa inteira, que se pôs de pé ligeira, e logo, uma pousada fez de palha e madeira. Depois se foi o tropeiro, até se perder na campina, de poncho, faca, cravina, guaiaca, laço, baixeiro, cincerro, chapéu e sina. Ficou, porém, a pousada, onde hoje pousa a saudade. Do tropeiro, ninguém sabe. Sumiu numa lua encantada, cavalga no céu da cidade. O sonho do tropeiro, nosso saudoso Benedito Madaleno Mendes. Está no ar, Xé Itapê em prosa. Eu falo Xé, Que lindo, né? Não conhecia. Conheci muito Madaleno, mas não conhecia essa poesia. Tem umas poesias maravilhosas dele. Eu era fã dos relatos que ele fazia no jornal, Muito, né? Ele fazia muito. umas coisas maravilhosas no jornal. Corajoso, inclusive. Inclusive, Falava o que tinha que falar. Ele criou uma cidade paralela, né? Muito. E aí ele falava Falou da nossa muito realidade. bem umas coisas. É, Eu lembro bem dele. lindo, lindo demais. É. E essa poesia que vem a calhar hoje, dia 5 de novembro, para você que está assistindo, aniversário da nossa querida Itapetininga, Dr. Roberto. Uma grande data. Grande data. Itapetininga é uma cidade com muita coisa bonita na história dela, mas pouca gente divulgou isso como deveria divulgar. Pouco valorizado, né, a nossa Muito história, pouco né? falado. Sim. Caiu do céu, modéstia à parte, o MIS, que tentou dar uma recuperada na memória da cidade. Sim. Parte política foi injustiçada, o Getúlio derrubou o Júlio Prestes, que foi eleito com o dobro de votação do Getúlio. E ali começou a coisa. E aí nós recebemos o relato da história que o Getúlio quis que nós recebêssemos, né, doutor? Não foi a realidade, né? De jeito O nenhum. próprio Júlio Prestes é um injustiçado, pelo Muito. menos na minha opinião, né? Ele se preparou, ele recebeu o convite logo depois da eleição dele para visitar Estados Unidos, Inglaterra e França. Os principais centros comerciais com novidades administrativas, o que fizeram de bom, tudo. Voltando para Itapetininga, aconteceu o movimento do Getúlio, O golpe, né? Do golpe Getúlio. violento, Sim. mas ele usou, porque estava ganha o movimento, a revolta estava ganha, porque ele teve uma votação expressiva, o Júlio Prestes fez o governo dentro de Itapetininga, governo de São Paulo, e foi muito bem sucedido. A gente vê na história, ele construiu
Muitas coisas. Muitas e muitas coisas. A gente tem muita coisa dele. Mas o Getúlio fez uma política usando pela primeira vez o fake news. Olha só. Começou ali. Naquela época, né? Tinha um folheto, a gente vê no filme que a gente tem, divulgando para as pessoas, olha, tinha acabado de morrer o João Pessoa, o vice do Getúlio. Do Getúlio. Olha, E que eu soube que foi um crime passional, né, doutor? passional. Foi um crime passional. Não tinha nada a ver com a Mexeu com uma mulher, o cara era militar, com revólver fácil, e deu a encrenca. Isso. Eu estive lá e fiz uma pesquisa lá para ver, conversando. O João Pessoa, um cara baixinho, foi mexer com a mulher de um militar forte, grande, que não admitia brincadeira Olha. com a família. Na época era assim, né? Na época E eles fizeram uma... era honra. Honra A total. Mas eles fizeram uma política de distribuir folheto. Olha, perdemos o João Pessoa, mas quem matou foi o pessoal do Júlio Prestes. Inverteram. Sim. Inverteram o quadro. E, na verdade, Júlio Prestes não participou de nada, nem tinha a formação de fazer um negócio desse, de mexer com a mulher de um militar. Nada. Mas quando viu, foi aproveitado como ele, o culpado da morte do João Pessoa. Sim. Isso correu a notícia de norte a sul do Brasil. Poucos estados não aderiram ao papo furado. Só que isso daí facilitou muito a divulgação e a fala de que, olha, o culpado de tudo aí, o Getúlio estava certo que iria governar com o João Pessoa, ele fez um absurdo de mexer com a esposa de um militar. Militar muito bem casado, família, tudo. Deu encrenca. E aproveitaram o máximo. Do fato para jogar na culpa do grupo do Júlio, né? Houve uma mudança, uma adesão nesse papo muito grande que explodiu quando o Júlio Prestes sentiu, estava um pacote de estados que ouviram e acreditaram na coisa e viraram, durante a Revolução, quase todos os estados. Temos que cumprir aí a missão de que não podiam fazer isso com o Getúlio. E a coisa caminhou, deu no que deu. Perderam. Isso, né? Se eu não me engano, tem até uma carta do Getúlio, né, reconhecendo a vitória do Júlio e só pedindo apoio para o grupo dele lá no sul, né? E aí depois ele muda totalmente, faz o que fez. Eu acho que nós realmente ficamos no marasmo depois disso, né, doutor? Houve um atrapalho, estavam prontos vários projetos baseados em coisas que deu certo na França, nos Estados Unidos e na Inglaterra. O governo inglês, muito tradicional, fizeram até uma homenagem para o Getúlio lá, para o Júlio Prestes, lá na Inglaterra e Londres, e fabricaram um uísque em homenagem ao Júlio Prestes, chamado uísque Presidente. Já viu falar? Sim. Nós tínhamos uma garrafa lá no Centro Cultural. Olha só. Uma garrafa, no museu do Júlio Prestes. Né? Ali, exatamente. Ali dá para a gente ver, não é à toa que... Depois os Estados Unidos também prestou várias homenagens, e depois a França. Enquanto isso, o pessoal do Contra
traçando os pauzinhos, Articulando aqui. articulando tudo, o que nós vamos fazer. E no filme que a gente tem sobre a eleição, a gente vê o pessoal lendo o manifesto do Getúlio, contando para o homem que matou. Um negócio assim, desse jeito, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Acho que um dos filmes que o Miss tem também, eu me lembro de ter assistido, é de um comício do Júlio, né? É esse. Né? É esse. Ali dá para a gente ver ele ovacionado. Muita gente na rua. Muita gente. É isso daí. Ali dá para a gente ver, porque pouca gente... Nós fizemos uma pesquisa aqui em Itapetininga, quem é que conhecia Júlio Prestes? Ninguém. Ninguém sabe quem Ninguém. é. Muito pouca gente. Ele fez um trabalho muito bem feito dentro de São Paulo. Construiu várias coisas. Instituto Butantan, né? Parque da Água Branca. Parque da Água Branca. Nós temos filme da inauguração do Parque da Água Branca. Olha, que sensacional. Apareceu Getúlio de casaca, bem no estilo de um camarada dirigente importante dentro do Brasil, vários ministros ali, e realmente ali no filme passa a história do negócio que o Getúlio construiu, que o Júlio Prestes construiu. E dá para a gente ver, até a gente olhando o filme, a gente associa a exposição de Itapetininga. Já foi alguma vez lá? Não. Na exposição... Aqui na nossa exposição. É. Sim, na nossa exposição. Aproveitando as ideias, foi feito o que se fazia com boi, com vacas, lá, no da Água Branca, no tratamento de abelha em colmeia, ensinava-se lá como é que deveria ser feito tecnicamente. Cavalos, animais variados, tratamento deles para não ter problema de doença, vacinas, etc. Uma aula para prosperar aquilo e para aproveitar o que foi aproveitado futuramente em outras oportunidades. Até hoje tem. As feiras pecuárias, tudo isso. Tudo isso que... ele era um visionário, né? Muito. Júlio Prestes era um visionário. Nós tivemos aqui, eu fiz um programa especial com o Fábio Miranda, né? Agora. Isso. Eu era para ter vindo. Puxa. Eu sou padrinho. O Fábio casou-se 3 vezes. Eu fui de padrinho 2 vezes dele. Estou muito amigo dele. Ele está ele fez pesquisas maravilhosas, né, sobre Júlio Prestes e ele me contou várias... Ele fez com o pai. Isso. E eu também. Andei participando de muita coisa. E ali dá para ver as coisas. Ele era visionário. Você conheceu o pai dele? Sim, muito. 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 Ele era um amante, o Hélio também era um amante da moda de viola. Então, muito. Em algumas apresentações que a gente foi, ele gostava de ir. O Hélio foi muito, maravilhosa. muito meu amigo. Me ajudou muito na diretoria do MIS. Ele foi peça importantíssimo, sabe? E a nossa ligação, eu visitei ele algumas vezes, ele doente, numa situação difícil. Sim. Eu andei, para inclusive dar uma acalmada nele, vários artigos sobre o que tinha de novidade no tratamento do câncer de pulmão, que foi o caso dele. E, nossa, eu ia lá, a família sabe, a esposa dele, a Ana Elisa, do Hélio, esposa do Hélio, sim. Você conhece? Conheço. Ela esteve lá em casa, hoje é
Hoje é quinta-feira. Hoje, nós estamos gravando Quarta. aqui numa quarta-feira. Quarta-feira. Para terça-feira a gente colocar no ar. Comentamos muito. É. Eu ia, ele segurava na minha mão, a gente conversando. Eu ficava 2h30 Nossa, ali, que ele lindo. não largava. Eu falava olha, agora está na hora de você descansar, coisa. Ele apertava para segurar mesmo. Tive uma ligação muito grande. É. Era o Hélio, eu e o Jacó Bazariano. Viu falar? Muito? O Jacó foi muito amigo. Dr. Jacó, eu infelizmente não tive o prazer de conhecê-lo. Era para eu conhecer ele num trabalho que a gente fez. Eu sempre estudei em escola pública. E eu estudei na escola Ernesta, né? E... Trabalhei lá como dentista. Foi? Olha só. Trabalhei como dentista lá. E em determinado momento nós fizemos um trabalho literário que eu bolei junto com a professora. Eu era no primeiro colegial na época, né? E junto com a professora de português nós bolamos porque a gente queria contar a história de quem era a professora Ernesta. Porque era o nome da escola, tinha lá um quadro dela e ninguém sabia quem era. E eu fiquei curioso, falei, quem é essa pessoa? Quem foi essa pessoa que foi digna de ter nome de escola, né? E aí nós fizemos eu era um adolescente, eu fiz uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa para a gente conhecer quem era a professora Ernesta Xavier Rabelo Orsi. Uma das figuras mais avançadas que teve na cidade de Itapetininga. Olha só. Muito, muito, muito. Ela tomava conta do Orfeão da escola Fernando Prestes. E eu não esqueço disso. Ela me chamou pro Orfeão, mesmo sendo desafinado, mas ela me chamou e eu fui com muita satisfação. E numa das vezes, eu conto isso sempre, num ensaio, deu vontade de trocar ideia com uma pessoa do Orfeão, que estava ali perto. Ela na frente, com uma régua grande daquela grande, me deu na cabeça. Eu vi estrela dentro do Fernando Prestes. Bom, eu fiquei muito arisco, tenho muita amizade. Falei, hoje é 26. Hoje 29 é hoje. 29. Dia 30, aliás. Dia 30. Isso. 25 é dia do dentista, eu estava confundindo. E a filha da dona Ernesta, muito amiga, estudou na mesma época que eu estudei em Campinas. Então a gente tinha uma amizade muito grande com ela. E ela teve um acidente que perdeu a voz, perdeu a consciência de coisa, ficou encrencada. E uma dançava balé e dançarina profissional. Puxa vida. Perdeu, teve um AVC forte, perdeu tudo. Bom, foi aniversário dela dia 21. A Miriam Horst. Miriam Rabelo Horst. Bom, mal ontem. Eu sempre tive muita ligação com ela, acompanhei ela aqui, o que tinha de problema. Eu fiz bodas de diamante. Olha só. Com a minha mulher agora há pouco tempo, 2 de abril. E fomos buscar a Miriam para assistir o filme, ela não podia levantar. Fomos buscar, trouxemos na minha casa, passamos a festa 2 horas de filmagem para ela assistir, para ver a mãe, o pai aparece, sabe? Os 2 falecidos já, mas fotografia. Né? Sim. E então uma ligação muito grande. E eu fiquei sentido com o problema de levar uma bordoada na cabeça. Então, olha, eu admirando a professora Ernesta, a senhora já teve o prazer de levar uma reguada na cabeça. Mas você não sabe o que houve depois. Lá em Campinas, tinha sempre teve a Festa das Nações. Sim.
Muito famosa. famosíssima, era a melhor do estado aí. Sim. Campinas muito rica. E a gente levava, convidava várias pessoas de Itapetininga para ir. A Miriam, filha, estudava lá, ela foi. Foi, e ali aquela coisa, eu senti, via a dona Ernesto, doía minha cabeça. Mas ela de um lado, eu do lado de cá, dançando. Daqui a pouco ela chegou perto de mim para cortar a encrenca nossa, para ficar de bem com ela. Uhum. Me deu uma bundada, eu fui jogado para lá. Nos abraçamos, voltamos a ficar ligadíssimos. Olha só. Então tem essa, você estudou lá. Eu estudei. Eu fui dentista lá também, então tem uma história grande dentro Entrelaças, da escola. Eu estava falando do Dr. Jacó, né? E aí a gente fez uma pesquisa, conseguimos fazer uma exposição, levar a família, né, da doutora Ernesto lá, fazer uma homenagem. E uma das coisas que eu fiz foi, consegui entrevistar algumas pessoas que deram aula com ela. Uma delas, o Dr. Rio Abuazar, Foi. né? Falou maravilhosamente também da facilidade para falar. né? Tinha um português maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, olha, escreveu livros. Sim. Eu era adolescente, doutor, e eu não esqueço dessa conversa que eu tive na sala dele. Ele me recebeu na sala dele, um adolescente. Eu tratei dos dentes dele. Com uma ligação com ele boa. Tem os livros dele ali. E tive essa ligação. Lindo, assim, um português maravilhoso. E uma das coisas que ele me confidenciou é que ele não precisava de redator e nem de... o livro dele saía pronto para a gráfica. Muito competente. Muito competente. Incrível. Abuazar. E aí eu ia entrevistar o Dr. Jacó Bazarian e infelizmente na semana ele ficou doente. Foi na semana que ele faleceu. Ah, é? Então infelizmente eu não consegui conhecê-lo. Nós conseguimos. Abrimos a história do Museu da Imagem e do Som com a entrevista sobre o Jacó Bazarian. E o Jacó me entrevistaram há pouco tempo, né? E eu tinha que falar muito do Jacó. Hélio também era outro ligadíssimo com ele. Mas o Jacó, quando ele chegou em Itapetininga, era o deputado na Rússia, na Armênia, que é a terra dele. Todas as palavras terminadas em "an", Jacó Bazarian, ligados a esse país, que eu falei agora há pouco e me fugiu. Mas, quando ele chegou, deputado na Armênia que eu queria lembrar. Deputado lá e comunista, Partido Comunista, lá. E ali, Itapetininga, uma cidade tradicional, morria de medo do comunista Jacó Bazarian. E muito inteligente, talvez o homem mais inteligente que pisou por aqui, Jacó. Mas fui íntimo do Jacó, uma ligação muito grande com ele. Bom, minha família, uma família tradicional. Hungria, nós fizemos, por exemplo, uma festa da família Hungria do Brasil. Nossa. Aqui em Itapetininga, 200 pessoas da família. Só em Itapetininga. Só que, com o Brasil, veio gente de tudo quanto é estado, praticamente. Deu 500 e poucas pessoas. Uma família muito grande. Raiz húngara mesmo? Hungria? Viemos de lá. Viemos de lá. Eu estive lá para ver como é que eram os parentes lá, como é que vivia. Levei a família inteira para ver a coisa. Mas o Jacó, voltando... Só para não perder esse fio da meada aqui, e veio para São Paulo mesmo, a família Hungria? Não. A família Hungria não só para São Paulo. Uma parte foi para o Rio de Janeiro, outra parte foi para Juiz de Fora, Minas Gerais. Sabe? E no Rio de Janeiro tem a família de um parente nosso,
muito famoso, foi presidente do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. De Justiça. Advogado. Do Rio de Janeiro? No Rio. Nelson Hungria, o nome dele. Uhum. E ele, da ramificação lá do Rio. E uma outra parte de lá. Mais uns irmãos de um santo, São Clemente, parente nosso. Muito conhecido na Igreja Católica, São Clemente. São Clemente. Sim. Ele foi teve muita atuação na Áustria. Na Áustria ele foi muito importante lá. E ele, eu estava falando dele, porque o São Clemente fugiu um pouquinho desses dois. Ele tinha 2 irmãos que vieram para o interior. E 2 deles vieram para Itapetininga. Olha só. Tiveram fazenda por aí, sítio, etc., tudo. Daí, um deles ramificou-se por aqui e lá na ponta saiu meu pai. Lá na ponta saiu meu pai. E ali a gente tem a história dele, com detalhe, do São Clemente, dos sobrinhos que tiveram essa ligação e vieram para Itapetininga. E ali foi crescendo junto com pessoas de outros lugares. Mas o sobrenome Hungria foi a maneira de se chamar. Começou a chamar os Hungrias e ficou... Não. Era o caboclo de Itapetininga teve muita dificuldade de falar Hofbauer. Nunca queria falar. Então, aquela coisa, como é que é o nome, coisa, e trocava o nome. Não, fui falar da Hungria. João da Hungria, não João Hofbauer. João da Hungria, Antônio da Hungria, Pedro da Hungria, porque não dava para falar. Era o nome que enrolava a língua. Mas eu nunca, o caipira vai conseguir falar Hofbauer. Não havia condição. Então, vamos mudar. E automaticamente, sem ninguém perceber, em vez de falar Hofbauer, da Hungria. E ficou. Daí houve o casamento, a minha família é Soares Hungria. Esse Hungria casou-se com uma mulher de Sorocaba, sobrenome Soares, ficou Soares Hungria e ali continuou. Mas ainda os do Rio de Janeiro ainda falam, ainda tem nomes Hofbauer. Já não tiveram a mesma dificuldade que os nossos aqui. Lá os portugueses do Rio de Janeiro conseguiram foram bem. Gente, olha, começamos. Olha que papo gostoso, hein? Maravilhoso. Hoje é aniversário da cidade de Itapetininga, indo ao ar o nosso Chá Itapem em Prosa, e eu fiz questão de trazer o Dr. Roberto Hungria. Esses dias me chamaram de o itapetiningano mais itapetiningano, mas eu acho que o Dr. Roberto é um itapetininano mais itapetiningano que eu, mais amante de Itapetininga. Mas pelo que você falou, estamos ali nós dois. Tá, fico feliz. Aliás, eu sei que o Marcelo tá por aí, já deve ter chegado. Marcelo, se quiser também entrar aqui com a gente, tem uma cadeira aqui reservada para você, tá bom? Por favor, fique à vontade de entrar no estúdio com a gente aqui. E assim, eu fiz questão de trazê-lo, doutor, porque eu vou ser muito sincero com o senhor. Se eu não parei para assistir 100% das entrevistas que eu vi do senhor, pelo menos 99% eu parei. Eu sempre me interessei. Então era você que assistia? Era eu que assistia. Se tinha só um, ou um era eu. Eu estava querendo conhecer quem é. Era eu. Né? Você sabe daquela história do cantor que foi cantar na rádio e ele tinha 5.000 cartas pedindo lá. Aí ele chegou na hora dele cantar e falou: olha, eu acho que a pessoa que escreveu 5.000 cartas merece vir cantar aqui. Ele mesmo aqui. Então é isso. Muito Se o boa. senhor tem alguém, era eu que estava assistindo. Muito de verdade, boa. porque eu me interesso muito, todo mundo que me conhece sabe que eu sou bairrista mesmo, tapetiningano, roxo. Aliás, o Xé é por causa disso. O senhor até já reconheceu aqui algumas... Vi.
as boas fotografias. Alguns lugares aqui, eu sou amante E dos, faltou das falar para romances. você, eu ia entrar, a hora que você começou a falar, que o seu pai, Seu Zé Martins, violeiro. violeiro, tropeiro também, ou não? Não chegou Não. a ser tropeiro. Violeiro. Violeiro. Violeiro, Meu pai é ali do bairro do Tupi. no O Tupi. antigo bairro dos Viados. Ele fala que é do bairro dos Viados. O meu pai, dono da casa Zebu. Casa Zebu. Viu falar? Muito. Oxi. Quando você começou a falar, eu falei, eu vou contar. Que o meu pai, a casa Zebu foi fundada em 1918. Tinha um cavalo de madeira. Cavalo, eu ficava fascinado quando eu passava quando era criança. Não. Eu queria ver o cavalo. O meu pai foi de falar pouco, mas muito interessante, um humor muito bom, de dar toques assim. Ele não era de contar casos e coisa, mas ele foi no médico em São Paulo, e o médico famoso, ele teve um problema circulatório na perna, e foi lá. O médico contando coisa, pá, e falou, deixa eu preencher a ficha do senhor, seu Gumercindo, o nome dele. Como é que é o nome? Gumercindo. Que cidade que o senhor é? Itapetininga. Eu estava na consulta. Ele deixou a caneta. Itapetininga, é? Quando eu fazia colegial, e ia bem nas provas, meu pai queria ir para São Paulo, morando no Paraná, querendo ir para São Paulo, tinha fazenda no Paraná. Ele fazia questão de me levar ver uma casa que tinha um cavalo lá, me punha no cavalo e tirávamos fotografia, que nós temos até hoje lá, ele contando. Dele, o pai tirava a fotografia dele. Tudo médico. Daí, pá, me diga uma coisa, falando para o meu pai, existe ainda esse cavalo lá? O papai, muito interessado, assim, interessante, melhor dizendo, falou, existe e é meu. Foi um negócio assim, ficou famosa essa história dentro da família do papai, mostrou realmente como é que ele era, a personalidade. Ele fazia muita brincadeira. O cara ia comprar, por exemplo, como é que é o nome aquilo que colocava na boca do cavalo? O cabresto? Não, o cabresto é a coisa, mas aquele de metal, o freio. Freio. Carrega, né? Freio. O cara falou, tem freio? Tem. E o papai falava, é para você mesmo? Não, é para o cavalo que eu estou comprando. Era coisa de piadinha dele. A infância do senhor foi ali? Foi ali. A infância, a juventude ali. Tudo ali. As lembranças que o senhor tem contando para você. O senhor morava na Quintino também ou não? Eram 2 casas abaixo da Casa Zebu. 2 casas abaixo, que a gente morava. Papai saía de casa, andava 30 metros, estava na Casa Zebu. Ali junto. Mas ali, contando para você como coisa que na época fez um sucesso grande. Deu na cabeça do meu pai que seria interessante pôr umas argolas perto da sarjeta. Tem a calçada e a sarjetazinha ali. Sim. Punha, depois o cara vinha fazer compra na Casa Zebu, parava o cavalo, amarrava na coisa e ia fazer compra sossegado. Foi o primeiro estacionamento de cavalo. Do Brasil. Tem isso daí. Foi um sucesso a ideia dele para facilidade do comprador da Casa Zebu, chegar lá, amarrar a coisa, ia, ficava tranquilo, mandava abaixar isso, quero ver se tem mais isso, tem mais aquilo. Nada de ficar preocupado. Antes de fazer isso,
era uma preocupação deixar o cavalo ali, como é que ficava, podia escapar, tudo. Então, uma curiosidade para você. Olha só. E como era essa Itapetininga aí de pelo menos 80 anos atrás, doutor? O que o senhor... Olha, as lembranças que o senhor tem dessa Itapetininga? Itapetininga é uma cidade linda. Por exemplo, a primeira escola do interior, a primeira do estado, foi a Caetano de Campos. A primeira do interior foi de Itapetininga. Caetano de Campos na capital. Na capital. Na capital. Na capital. A primeira de São Paulo mesmo, ela foi lá. Uhum. E a primeira do interior foi em Itapetininga. O decreto aconteceu em 1840. 1840. O decreto da faculdade de odontologia, de odontologia e farmácia. Farmácia e odontologia, que a gente falava. Então, a primeira. E o MIS tem aqueles álbuns de madeira que tinha antigamente, você se lembra? Sim. Que tinha, por exemplo, os formandos do final do curso. Ali, eu tenho vários. As pessoas viram MIS e coisa, eu fazia campanhas para pegar fotografia, histórias. Tinha gente que falava quase 2 horas. E tinha gente que tinha uma cultura para 20, 30 minutos. Uhum. Eu fazia essas entrevistas curtas e umas longas que tinha muita história para contar para a gente. Histórias riquíssimas. Muita coisa. Riquíssimas. Mas eu estava falando que o que acontecia era a importância de Itapetininga. Você vê em 1840, 40. Já teve um decreto. E aí, para mim, é uma novidade, porque eu achava que quem deu alavancou a história da Itapetininga foi Fernando Press. Foi o pai do Júlio, né? Mas 1840 é antes dele. Bem antes. Bem antes dele. Era um outro grupo que dava aula na faculdade, pegavam pessoas de fora também. Uhum. Por exemplo, para estudar lá nessa época. Bom, aí foi o início do decreto. Sim. Depois teve aquela burocracia, achar patrocínio todo, e foi feito a faculdade, um prédio, aqui na rua... acho que é Bernardino de Campos. Isso que eu ia falar, acho que é Bernardino, Bernardino né? de Campos. Bernardino. Ali depois teve ginásio, eu estudei também, eu fiz odontologia e fiz curso para professor. Cedo era uma escola, à noite era outra. E ali teve a escola normal, livre, que se chamava, que era curso para dar diploma de professor. E foi, olha, o curso de professor para mim foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida. Aprendi a falar melhor um pouco, errando pouca coisa, mas errando. Mas tinha a parte didática, de saber concatenar a coisa, tentando concatenar. De vez em quando a gente dá umas encrencadas aí. Mas, contando para você, mas eu ia falar do álbum. Sim. O álbum, você olhava o álbum, eu costumo mostrar esse álbum lá. Vários álbuns. Tinham, vamos supor, 20 alunos. Uhum. Tinha 3 de Itapetininga, 4 no máximo. O resto tudo gente do Ceará, gente do Rio Grande do Sul. Olha só. Em todo o Brasil tinha gente, porque era a única que tinha do interior. E quem quisesse estudar em São Paulo, pegaria as primeiras que tiveram lá. A primeira de ginásio foi essa da Caetano de Campos. Mas tinha a faculdade de odontologia da época também, que também foi um sucesso. Eram as 2 só. Então vinha gente de tudo quanto é canto. Achava muito difícil, por exemplo, passar em São Paulo
onde tinha uma disputa muito grande, E vinha ficavam para para Itapetininga. Itapetininga. Então, deu um impulso muito grande que, infelizmente, depois houve influência do Getúlio. Política do Getúlio, que inclusive a escola de farmácia é o Getúlio que fecha, né? Cortou. Que corta a verba e acaba fechando. E inventou umas coisas, sabe? Queimaram a secretaria da faculdade, isso tudo, acabaram as provas que, por exemplo, uma pessoa X estava estudando lá tinha prova que ele era aluno. Desmontou tudo. Além disso, quando ele foi eleito, ele pegou e teve problema com Itapetininga. Esse problema continuou. Ele pegou o Getúlio, acabou com o 5º Batalhão de soldados que tinha aqui, onde é o DR hoje. Sim. Ali, aquela coisa, a construção toda foi do próprio DR. Ele cortou isso, fechou, pôs Ali não foi residência do Júlio também? Foi do Fernando Prestes. Do Fernando? Foi do Fernando Prestes. Que o Júlio estava sempre lá com o pai. Mas foi fechado aquilo. O Getúlio colocou um cara como quase que tesoureiro da prefeitura, ele que cobrava os impostos. Então, por exemplo, acabar com a Itapetininga, o imposto que o cara tinha que pagar, vende um par de bota, tem que pagar um X enorme de imposto, para realmente provocar o fechamento do comércio de Itapetininga. Nossa. O cara que tem que pagar muito imposto não sobra lucro nenhum para ele. Então, isso tudo atrapalhou muito. Eu tenho uma curiosidade que ainda nessa época do Getúlio, depois eu queria falar algumas coisas sobre Itapetininga que o senhor pode elucidar para todos nós aqui, inclusive. Inclusive, estou falando umas coisas, a hora que você quiser cortar e mudar, é o que você está fazendo. É ótimo, porque às vezes você se endereça por um caminho. Mas o podcast é bom por causa disso, doutor, não tem pauta, então a gente vai realmente indo para todos os lados e estou à vontade. Gostosa é a prosa. Depois disso daí, aí eu fico feliz. Estou me sentindo bem. Aí eu fico muito feliz. Sobre o Getúlio eu tenho 2 curiosidades. Eu em Itararé tem um museu, um espaço lá da famosa Guerra de Itararé, né? Que não da Batalha teve. de Itararé, que não existiu, mas que os soldados getulistas entraram por Itararé e foram subindo até Itapetininga, né? Foi ali. Até ali. Vieram do sul e foram parar em Itararé e ali distribuíram tudo. Isso, ali foi a porta de entrada deles aqui no estado. E ali tem um diário de um dos comandantes, ou do comandante principal. E aí eu tenho uma curiosidade seguinte, porque no diário dele, ele diz que ele foi muito bem recebido em Itapetininga. Pode ser Ele média, diz que quando a tropa e pode ser entrou, verdade de uma maneira que ele não quis se jogar. Ele ia morar em Itapetininga, ia levar apanhar. Ele disse que ele foi muito, quando as tropas de Getúlio entraram em Itapetininga, eles foram muito bem recebidos. Inclusive, um dos relatos que eu fiquei muito curioso é que as moças balançavam lenço para os soldados getulistas, né? Que era uma maneira das moças, né, saudarem na época. Eu fiquei muito curioso com isso, porque... Mas é uma índole do povo de Itapetininga, você acredita? Pode ser, né? Porque não é um povo briguento de fazer isso, fazer aquilo. Tem povo que é. Tá? Só para você ter uma ideia, isso da região ali. Mas eu tenho um relato, nós fizemos uma gravação com o Murilo Antunes Alves. Viu falar? Sim.
Murilo de Itapetininga, morava aí e ficou muito amigo da gente também. Uma pessoa muito importante politicamente, não assim de ser candidato, é isso. Ele, por sinal, estou lembrando, é bom falar que muita gente não sabe. Um decreto do Murilo, quando foi vereador em São Paulo, foi criado a obrigação de usar cinto de segurança. Olha só. Foi ele que fez. Eu conversei com ele. Nós fizemos uma gravação com ele de 2h30 Nossa. com o Murilo. Tá? E ele foi um dos donos da TV Record, tinha um programa exclusivo dele e tudo. Aqui, fui até no enterro do Getúlio, a Record, foi feito está me faltando o termo, a colocação do caixão do Getúlio no ambiente de uma igreja Velório, né? lá aqui perto, Alambari. Família do pai do estamos falando muito em Getúlio, pai do Júlio. O pai do Murilo. Do Murilo, tá. Pai do Murilo foi um dos fundadores de Alambari. De Alambari. Né? Então foi sepultado lá. O Murilo foi sepultado em Foi Alambari. sepultado lá. O pai já está lá. Olha só. O pai já está lá. Eu fui no sepultamento do Murilo, lá em Alambari. Por sinal, o velório, o cemitério, bem no alto, sabe? De Alambari. Isso, é bem no alto mesmo. Bem no alto. Isso. Eu fui, não tinha gente para carregar o caixão. A Record não mandou um representante, porque eles tinham ligação com o protestantismo e o Murilo ficou, os pais muito católicos. O pai foi um dos grandes ajudantes em criar a matriz aí, a catedral. Antigamente era essa daqui, né, que a gente tem a foto É aqui. isso. Era essa daqui. A velha, A velha, e depois foi depois ele foi tesoureiro. Foi o padre Brunetti, né? O padre Brunetti foi o que motivava a população a contribuir. Sim. E quem cuidava da contribuição e falava, vamos comprar tijolos agora. Vamos pegar, eu tenho dinheiro aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E foi. E o padre Brunetti, era um italiano que mandava mais na cidade do que o prefeito. Olha só. Vermelhão, assim, uma loucura. Aliás, eu sempre digo que o tamanho da nossa, hoje, catedral, mostra o tamanho de que Itapetininga tinha na época. Claro. Não é qualquer cidade que conseguia construir uma igreja daquele tamanho. Exatamente. Né? E algumas coisas grandiosas de São Paulo, o próprio arquiteto que trabalhou para fazer o plano de ação, o desenho, como é que ia ser. Tá? Sim. Foi o Ramos de Azevedo? Ramos de Azevedo fez também não foi ele que fez a igreja até. O Ramos de Azevedo fez a escola normal. A escola normal, né? Peixoto, né? Peixoto Gomes. E o traço dele é muito conhecido, muito, assim, porque muito. A gente anda em São Paulo hoje, tem prédios muito parecidos. O daqui, da igreja, foi o que fez a da Aparecida. Da Aparecida do Norte, né? A gente chama de Aparecida inclusive, do Norte. Lembra um pouco, antes de fazer as reformas que fizeram. O formato em cruz. Formato, tudo lá, muito parecido. As naves, né? Muito parecido mesmo. Mas essa subida, que você lembrou da subidinha de Alambari, e lá em cima o cemitério, um calor insuportável, como esses últimos nossos aí, fortíssimo. E meio que amoleceu o asfalto da subida. Eu lembro de estar carregando, olhava, não tinha ninguém para substituir.
um calor danado, E começou a ficar pesado. e o meu sapato dançava no asfalto ali. E eu tinha que subir aquele negócio, olhava para trás, não tinha ninguém Nossa, uma pessoa importante, para né? ajudar. Uma figura importantíssima. Foi. De Itapetininga, eu considero um dos mais importantes. Temos vários personagens aí, mas o Murilo foi muito. Ele foi o homem secretário particular que fazia tudo pelo Jânio. Ele conta até, estou saindo um pouco do assunto, mas vou ver se eu dou uma diminuída. Ele conta até, falou assim na gravação que nós temos, vou contar em primeira mão, nunca contei isso. Então conte para a gente, todo mundo ali, o Hélio Rubio, Jacob Bazarneno, tudo ali fazendo perguntas para ele. Ele pegou e falou, o Jânio, quando renunciou, ele copiou o De Gaulle, da França. De Gaulle renunciou e, no plano dele, era ficar quieto, o pessoal ele renunciou porque reclamou de não deixarem ele tomar conta governar da França. Saiu, o povo falou, não podemos deixar esse homem especial, como o De Gaulle foi. Foram carregar nos ombros um povão, queremos que volte. E ele voltou, cedeu. E o Getúlio quis a mesma coisa. Mesma coisa. Não é nem o Getúlio que eu estou falando. O Getúlio saiu, mas eu estava falando do Jânio? Do Jânio. Do Jânio Quadros. Jânio largou, saiu, foi embora de Brasília, no dia do soldado, 25 de agosto. Saiu, foi embora, esperando que fossem buscá-lo, carregar nas costas, igual o caso. Isso não sou eu que conto. Isso tem gravado pelo Getúlio. Pelo Maurício. Falando do Getúlio. Não, pelo Murilo. Murilo, que foi o chefe de gabinete do Jânio. Ele conta, eu rasguei por ordem do Jânio, o Jânio contou para ele que ia renunciar, quero que você vá lá no gabinete, Murilo, rasgue todos os papéis que tiver lá. Rasgue em pedacinho, eu não quero que ninguém veja o que a gente tinha lá guardado. Olha só. Então foi pessoa de grande importância na vida do Jânio. Muito bom. Muito e bom. Na história do Brasil, né? Olha só. Um dado que mexeu, até hoje fala, forças ocultas. Ele que inventou a coisa. E o Murilo apareceu em Itapetininga, no MIS, para contar essa verdade. Gente, olha, eu estou saboreando aqui, me desculpe até de não estar falando com vocês, porque eu estou saboreando essa prosa maravilhosa aqui com o Dr. Roberto Hungria. Você já percebeu, hoje o nosso programa é gravado, né? Nós gravamos aqui no dia 30, na quarta-feira, porque é feriado, o pessoal quer descansar um pouquinho e você pode acompanhar aqui esse episódio maravilhoso, a gente falando um pouco da história de Itapetininga, dos grandes nomes, né? Daqui de Itapetininga, que é assim, o meu fascínio. Por isso que eu estou fascinado aqui ouvindo o Dr. Roberto falar, e às vezes até esqueço de falar com vocês que estão aí em casa, estão no seu celular, no seu tablet aí. Bom, enquanto o doutor toma uma aguinha aqui, vou falar dos nossos patrocinadores, doutor, que o pessoal aqui nos ajuda a fazer, né? Nos ajuda a fazer. Estou curioso para saber. Quem sabe o senhor vira aí um cliente desses patrocinadores. É possível. Ou até já foi, né? É possível. Eu vou prestar atenção no endereço deles. Isso, por favor. Aí quando o senhor for lá, o senhor fala que viu no cheque, para dar uma força por para aqui, nós também. Foi por aqui a coisa. Daí eles não vão continuar pagando para nós aqui.
Vamos começar pela Pizzaria Catupirella, oficial aqui de Itapetininga. Essa pizzaria que nós já estamos na segunda semana anunciando para vocês. Já é sucesso Itapetininga, você já conhece. Aqui na Virgílio de Rezende, número 291, Itapetininga, pertinho da Igreja das Estrelas. Pertíssimo ali da Igreja das Estrelas, inclusive. E você pode tanto saborear lá no salão, que é sensacional, e a dica que eu dou é do rodízio de pizza que tem toda quinta e sexta-feira no salão ali da Pizzaria Catupirella, de uma maneira diferente dos rodízios. Lá tem o buffet com todas as pizzas, todos os sabores, e você vai lá e escolhe o seu sabor, corta o tamanho que você quiser, fica ali à vontade no buffet, a pizza de todos os sabores. E o mais importante, para nós itapetininganos, que nós gostamos também de uns descontos, né? R$ 49,90 por pessoa. Preço sensacional, você pode degustar todos os sabores de pizza lá do buffet da Pizzaria Catupirella. As melhores pizzas da cidade, gente. Outra coisa importante da gente falar, o horário de funcionamento. Você pode pedir pizza até as 2 da manhã. Horário das 18 horas até as 2 da manhã. Uma das únicas pizzarias que ficam depois da meia-noite. Então dá vontade lá de comer uma pizza depois da meia-noite? Pede lá na Catupirella também. Faça o seu pedido pelo WhatsApp, é o 997050906. 997050906. E o mais legal, você vai pedir pizza pelo delivery em qualquer lugar da cidade que você estiver, em qualquer bairro, pode ser um bairro distante, um bairro próximo, você vai pagar a entrega apenas R$ 3,50. Também uma outra novidade aí que a Catupirella está fazendo. Hoje a entrega chega a 10, 12 reais, dependendo do lugar que você mora. Independente do lugar que você more, a entrega vai custar para você apenas R$ 3,50. Convido você a seguir Catupirella _Itapetininga aí no Instagram também e degustar dessa pizza maravilhosa. A gente vai fazer aí, tá conversando aí com o Alessandro para a gente fazer uns sorteios de pizza aqui também, para você conhecer, para você que ainda não conhece, conhecer esse sabor maravilhoso da Catupirella Itapetininga. Vamos falar também da MC Andaimes, gente. MC Andaimes há mais de 20 anos servindo Itapetininga com locação de máquinas, equipamentos e ferramentas para construção civil em geral. Tudo que você precisar tem lá na MC Andaimes. Desde os maiores equipamentos, das maiores ferramentas, quanto ali de um martelo, de uma furadeira, alguma coisa que você precisa para fazer um arranjo lá na sua casa, você pode alugar lá na MC Andaimes. Vou chamar a Paty Abrão para falar um pouco mais sobre a MC Andaimes. Estou reformando a sua casa e precisa de equipamentos de primeira qualidade. Aqui na MC Andaimes você encontra tudo o que precisa. Andaimes, betoneiras, compactador, rompedor, roçadeiras e lixadeiras. E aqui na MC Andaimes você também encontra os equipamentos do dia a dia. Lavadora de alta pressão, furadeira, escada, compressor de pintura e muito mais. Quer saber mais do que a MC Andaimes oferece para você? Siga a gente nas redes sociais, @MC Andaimes. É isso, o doutor tá falando, você viu? É importante alugar. Você não vai se preocupar com a manutenção. Não é um valor muito mais barato que você comprar uma ferramenta. Dependendo da ferramenta que você precisa, é uma fortuna. A maior parte das compras, às vezes você usa muito pouco. Exato. Gasta-se um X razoavelmente grande, às vezes em alguma delas, e usa muito pouco. Então, tendo essa oportunidade de alugar, vai ser coisa para realmente emplacar muito em Itapetininga. Com certeza. MC Andaimes, locação de máquinas e equipamentos para construção civil. Gente, de todo tamanho mesmo. Um andaime que você quiser, escoras, esquadrias, tudo que você precisar tem lá na MC Andaimes. A dica que eu sempre dou é o aluguel de sexta-feira. Olha só, você aluga na sexta-feira, paga uma diária e só devolve na segunda. É o que a gente fazia com as fitas de videocassete antigamente nas locadoras. Né? Entregava. Já aproveitava para pegar umas 3, 4, assistia os filmes durante várias vezes. Tinha que rebobinar. É isso tudo. Mas era um sucesso. Era um sucesso, era isso. Na MC Andaimes, com as ferramentas, você pode fazer isso também. Gente, Avenida Tenente Urias de Barros, ali na rotatória da Nova Itapetininga, pertinho, fácil de encontrar, ou pelo telefone 32726691 ou WhatsApp 997079878. Segue MC Andaimes aí no Instagram também. E a gente quer falar também da MM Finés Planejados, conforto e elegância em cada projeto. Essa loja que é de Tatuí, mas atende toda a região, inclusive Itapetininga, gente. Móveis planejados, ambiente planejado, da maneira que você quiser,
sob medida. Eu tenho um ambiente grande, tenho um ambiente pequeno, tenho um ambiente que eu quero fazer duas coisas. Hoje tem muito home office, né? Quer aproveitar um quarto para fazer um ambiente para descansar e para um escritório. Tudo isso você pode fazer, uma área de descanso, área gourmet, hoje o pessoal gosta muito, né, doutor? É muito gostoso lá também ter uma área gourmet, cozinha, dormitório, tudo que você precisa, sob medida, a casa completa você pode fazer no Móveis Planejados. Mas eu tenho ideia, não sei como fazer. Os nossos consultores vão lá, faz a medida, fica da maneira que você pensar que você sempre sonhou. Então, solicite o seu planejado dos sonhos através do WhatsApp 997579577, 9975577, ou se você é de Tatuí e quer conhecer, lá na rua 11 de agosto, 1483, a rua principal lá de Tatuí, tem um showroom lá maravilhoso, loja muito bonita, inclusive, você pode conhecer lá. MM Finés Planejados, conforto e elegância em cada projeto. Pronto, tá feito o nosso comercial. Casa Bem Zebu. Feito. Vamos fazer da Casa Zebu. Hoje tem um personagem que eu tô gostando muito. Tem um imitador que tá fazendo um personagem do Raul Gil. Ele imita o Raul Gil, mas aí ele faz uma sátira muito boa, que ele faz os merchans que o Raul Gil faz, né? Mas ele faz os merchans de lojas que fecharam. É? Ele fala do Mapping, do Masbla. Só dessa, famosa, da Casa Zebu, oportunidade de pela primeira vez divulgar um comercial que foi feito. Seu cavalo está nu, vista-o na Casa Zebu. Aí, ó. O Nhô Bentico não fez, não tinha parceria com a Casa Zebu? Falou qualquer coisa. Pode ser que mas tenha, né? Algumas firmas da cidade aproveitaram melhor o Nhô Bentico. Era. Muito, algumas Eu firmas. lembrei disso porque o Nhô Bentico fazia o merchan deles, hoje que a gente fala de merchan, né? Ele fazia rimado, né? Ele fazia os versos. Muito bem feito. Isso. Você dava risada e guardava. Comprava. Não é aquela coisa séria e coisa ali. Ele jogava com uma parte bem gostosa de você aproveitar, sorrir. Ficava leve a mensagem. Então fazia muito isso daí. E fazia muitas vezes em papel de embrulho. Essa história é maravilhosa. De pão. De pão. O cara comprava pão, ele comprava, e para aproveitar o papel para escrever a letra da propaganda. Muitas poesias ele fez ali durante o programa, né? Escrevia, embrulhava e jogava fora. Foi uma personalidade... O senhor chegou a conhecer ele pessoalmente? Muito. Verdade. Verdade. É a figura... Fui no enterro dele. Foi no enterro? Fui no enterro. Um dia de chuva, Dizem pessoal com guarda-chuva. Que é o maior enterro que existe. Maior de todos os tempos, eu acho. Ele, ali na Quintino, ele morava perto da radiodifusora. Na frente da radiodifusora, ali era a casa dele. Um pouco para cima de onde é a difusora hoje. Só que na outra calçada. Na outra calçada, né? Na outra calçada. Sim. Na própria Quintino Bocaiúva. E ali, você sabe que é um negócio que, por exemplo, eu estou sentindo o caixão tinha uma florzinha assim, cor de... Como é que eu diria? Cor de abóbora, vamos assim dizer. Sim. Uma florzinha pequena, várias. Na época, para você comprar flores, era muito difícil, eu nem sei se tinha. Sabe? Floricultura, para você chegar lá, escolher. Hoje temos várias boas sim. floriculturas aí. Mas na época, não lembro de ter visto. Aquele arranjo em outros enterros. Queria flor, você tinha que plantar no quintal da sua casa, no canteiro, e no dia, para aproveitar para alguma coisa, colhia aquilo e levava. Não lembro, pode ser que eu esteja enganado, mas não lembro de ter visto floricultura da época. Ele faleceu
se não me falha a memória, em 1952. Acho que é isso mesmo. Junho, né? Junho, julho de... Eu fui no sepultamento dele e lembro muito bem, eu sinto o cheiro da flor. Olha só. Gravou. Ele era tão famoso, o Inhabentico, não tinha artista na cidade. E ele começou a crescer, Nossa. sabe? Eu tenho uma amiga que sabe todas as você também. Eu já fiz um programa com ela. Ah, é? Com a Nívia? Com a Nívia Ganelli. Fiz um programa especial sobre o Inhabentico. Ela veio e contou a história do Inhabentico. Assim, é uma das figuras que eu mais me fascino de Itapetininga. Ele ainda tem alguns mistérios aqui que eu não consegui ainda fechar a história dele. Porque, para ser sincero, a dona Nívia lembra muito do Inhabentico já idoso. Sem dúvida. Né? Já famoso, já idoso e até em declínio, para ser sincero, né? Por causa da bebida, todas aquelas coisas. E aí eu estou descobrindo, inclusive até por um amigo em comum, que eu tenho certeza que o senhor conhece ele também, que é o Milton, lá do SESI. Muito. E ele está fazendo uma pesquisa sensacional sobre o Inhabentico. De um Inhabentico famoso, jovem e famoso na cidade. Né? Na região. Na região toda. Ele, que o Inhabentico é um personagem dele, né? Ele foi ator, inclusive. E assim, é uma figura assim que eu ainda estou muito, né? Um dos meus sonhos é ouvir a voz dele. Eu tô Aliás, o Milton está me devendo, doutor, eu vou cobrar o Milton ao vivo aqui. Você está me devendo, porque ele tem um áudio. Ele disse que nas pesquisas ele conseguiu... Eu tenho o programa dele. Ah, puxa vida. Eu quero ouvir, doutor. Eu tenho o programa dele. Por favor, eu quero ouvir. Eu consegui da rádio um programa dele... Inteiro? Contando... os causos. Ele declamando sobre uma das lojas da cidade aí, contando aquilo. Eu tenho. E um bate-papo com ele, que era muito agradável e interessante e de grande humor. Eu vou realizar meu sonho. Um dos meus sonhos, de verdade, é ouvir a voz dele. Que eu declamo muito aqui no Inhabentico e eu fico imaginando como era ele declamando isso, né? Deve ser uma coisa... Muito. A Nívia... Se o senhor me mostrar, eu tenho certeza que eu vou chorar. A Nívia, muito amiga da gente, nós batizamos até filha dela, a primeira filha, nós que batizamos. Sim. Mas ela conta, do Inhabentico, que ela morava perto da radiodifusora, na José Bonifácio, quase na Quintino. E a radiodifusora era na Quintino Bocaiúva. Ela sabia a hora que era o programa do Inhabentico. Contou para você? Contou, lindo. Sentava ali, esperava. Criança, né? O Inhabentico passava, pegava a bengalinha dele batia, e meio que encostava na cabeça só. Nossa, coisa linda. Encostava ali e ia fazer o programa na difusora. E eu acho lindo que ela conta... E ela sabe as poesias todas. Eu acho lindo que ela conta que assim, como se fosse hoje alguém vendo um artista da Globo. Para ela era isso, era aquela sensação de ver um artista passar em frente à casa dela, né? Ela me deu esse presente aqui, doutor. Eu até digitalizei aqui. Ela me deu esse presente, que é a foto do Inhabentico jovem. Ela fez campanhas na cidade para ajudar a família. A viúva, né? A viúva do Inhabentico. Na campanha que ela organizou, o tesoureiro era o meu irmão mais velho. Sabe? Paulo Rubens, um juiz de direito depois. Ajudou a Nívia, pelo menos ela conta muito isso daí. Foi editado, né? Aquele primeiro livro lá de 82, né? Foi editado. Depois se soube da tragédia, que por motivo de precisar de dinheiro, até para bebida... Foi vendida toda a obra dele, né? Foi vendido por um cara de Tatuí. Foi vendido. Hoje é domínio público. Porque já faz mais de 70 anos, né, que ele faleceu, então hoje, graças a Deus, é domínio público. Mas atrapalhou muito.
Eu estou querendo lembrar o nome do cara que tinha um programa muito bom, faleceu, acho que o ano passado, mas ainda passo muitas histórias dele. Rolando Boldrin. Rolando Boldrin. Rolando Boldrin. É. Rolando Boldrin, ele abriu o programa dele famoso. Sim. Com o Pitoco. Pitoco. Ele chegou a gravar, né? Na época dos LPs, ele gravou em vinil, ele declamando Pitoco. O único erro é que ele sempre... Depois ele consertou isso. Mas o erro era que ele colocou a poesia em nome do Meu Bentico e Ted Vieira. E não era. Foi apenas do Meu Bentico. O Ted Vieira musicou depois o Pitoco. Depois foi gravado por uma dupla caipira chamada Leôncio e Leonel. Gravou o Pitoco. Mas porque o Ted Vieira musicou a poesia do Meu Bentico. Né? Mas depois ele corrigiu, até no programa depois ele fala. Foi. Né? Você falou o nome do autor? Ted Vieira? Não, o outro. O Rolando Boldrin. Rolando. Assisti muito e está me dando uma falhada na cabeça. Mas o Rolando sofreu um acidente muito grande e um primo meu, Hungria, professor em São Paulo, falecido, ele foi tratado pelo meu primo. E o meu primo, que por sinal tinha uma outra pessoa da família que era para cuidar dessa parte, de vesti-lo para ser sepultado, tudo, estava viajando e eu, vamos assim dizer, era o reserva. Me chamaram. E eu que vestisse meu primo para ser sepultado. Quando foi feito uma missa de 7º dia, na fazenda dele aqui perto, eu fui lá na cerimônia. Sim. Construíram uma capela e ali foi feita a cerimônia do 7º dia. Do 7º dia dele. E o Rolando Boldrin foi. E eu conversei muito com ele. Olha só. Conversei muito, era fã-clube dele. Assistia muito o programa dele aí. Grande historiador. Estava fazendo reprise dos programas dele. E conversei muito com ele. Foi uma sensação, assim, uma emoção fortíssima. Primeiro de estar lá. Né? E daí ele me contou isso daí. Esse meu primo, um grande cirurgião, um dos grandes ortopedistas que teve em São Paulo, ele foi um dos donos daquele hospital, não é sírio-libanês, não é... Albert Einstein? Samaritano, que cuidava muito de coisa. Ele foi um dos donos lá, junto com um grupo, e ele conversou muito com a gente e contou esse episódio que ele sofreu um acidente. O meu primo que tratou dele, que era um médico famoso lá em São Paulo. Primo irmão. O pai dele era meu padrinho, até por sinal, irmão do meu pai. Mas contando o que aconteceu, um acidente que quebrou não sei quantos ossos. Nossa. E foi ele que deu uma acertada na vida dele. Nossa. Sabe? Ele, só por curiosidade, o Abreu Sodré, que foi governador, sofreu aqui em Avaré, um acidente, quebrou 35 ossos. Nossa. Quebrou, foi tratar com ele, ele meio que ajeitou um por um, rapaz, os ossos do Abreu Sodré.
E isso há anos atrás. Há anos atrás. Era um trabalho mais manual do que hoje, né? O Arthur Sodré tinha fazenda aqui em Avaré, família dele. E foi chamado para tratar Olha só. O meu primo foi chamado para tratar. E fez esse tratamento. Saímos um pouco da história, mas ainda pega umas coisinhas. Mas e daí? Doutor, eu tenho pelo menos 3 perguntas aqui que eu quero sincronizar. Capriche, pergunta fácil. Que é, né? Itapetininga, eu tenho aquela primeira visão, que é aquele texto do historiador francês, que viajou pelo interior do Brasil. Foi. Né? Eu não me recordo o nome dele. Eu estou com o nome aqui, talvez durante... a gente fale. E ele, quando ele pousa em Itapetininga, ele fala muito mal da Itapetininga de 1700, acho que é 1790, meados ali de 1800, acho que é mais ou menos isso que ele fez, que eram essas excursões dele, né? Ele fala muito mal de Itapetininga. É um povoado pobre, miserável, de comerciantes que arrancavam dinheiro, né? Das pousadas que ele fez, eram os lugares mais caros que tinha, né? Ele fala muito mal de Itapetininga. E aí eu venho com essa, sintetizando, que aí já em 1840 a gente já tem um decreto, a gente já começa a ter escolas, essas coisas. Então eu tenho essas 2 visões dessa Itapetininga. O senhor sabe mais ou menos aonde que Itapetininga começou a ter essa pujança de ser aquele povoado pobre e de repente dar uma... Povoado pobre foi próximo do rio Itapetininga, lá. Primeira casa, tudo isso. Ali começou, depois Sorocaba, muito mais pujante do que Itapetininga, começou o intercâmbio entre eles. Isso fez crescer a cidade. Venda de gado, de mula, de tudo, dessas coisas. Tinha um intercâmbio muito grande. Normalmente pegava, às vezes, pequeno o cavalo, o boi, fazia crescer para valer mais e pegavam, levavam para o sul, para Santa Maria, principalmente, que era o coisa. Eu tenho umas gravações com um senhor de quase 100 anos. Ele viveu bastante, mas uma cabeça boa, contando, por exemplo, ele e um outro itapetingano fizeram uma viagem levando cavalos e bois para Santa Maria. 200 cavalos, 200 animais. Que tropa gigante. Negócio assim. Então pegava de lá, fazia engordar, crescer, desenvolver e vendia para o sul lá, que tinha uma procura muito grande para isso daí. E estou com o nome do... Eu estou tentando lembrar o nome do... Francês. Francês, que ele viajou, ele fazia excursões, né? E ele escreveu muita coisa, né? Sobre... Uma das coisas mais engraçadas, inclusive, tem uma ligação Itapetininga com Curitiba. Tem. Né? Eu acho que tem... É até uma coisa muito engraçada que eu me lembro dos relatos dele, que Curitiba, ele fala a mesma coisa que existe hoje em Curitiba. O povo não dá bom dia, o povo não... Não. O curitibano é assim, o curitibano não é nada amigável, né? E nessa excursão dele ele já falava. Muita gente estudou em Curitiba. E em algumas oportunidades fizeram concurso lá. Sabe? Concurso lá. Eram podados, quase que falavam, não queremos gente de fora aqui. Eles são muito fechados. Muito fechados. Eu lembro que a única vez que eu fui para Curitiba, eu senti muito essa diferença. E eu falo que eu só consegui conversar com um taxista. E porque o taxista era sorocabano. Tem essa. Eu estudei em Campinas. Aí eu consegui conversar com ele. Estudei em Campinas, fiz odontologia lá. E não havia meios de aceitarem a gente. Eu jogava futebol, joguei nos times aí da cidade, tudo. E lá em Campinas também, logo de cara,
joguei e fui titular da faculdade. Isso dava uma projeção para gente grande, como se fosse jogador já. E só depois disso, e depois que numa conversa eu contei que eu era primo, irmão do Nelson Hungria, que eu falei no começo, que foi presidente do tribunal. Que aí acolheu o senhor. Comecei a receber convites para ir em festa do lado, do outro lado. E a gente comendo em restaurante universitário, onde o forte era um copo de leite, o resto era enganação. Você ia lá, uma fase difícil, ia tomar um copo de leite e comer umas porcariadazinhas ali, só, porque era barato o negócio. É exagero meu falar que Itapetininga, até os anos 40, era a Campinas de hoje? Em termos de grandeza, de importância para o Estado? Acho que não. Aqui, tinha, que eu falei para você, o 5º Batalhão de Caçadores. Eram os soldados que tinham aí. Que o Getúlio, posteriormente, tirou essa turma toda. Liquidou com a turma. Mas, para você ver que talvez não seja verdade, pode ser que eu esteja enganado, mas contando isso para você, dá para você entender melhor. Muitos casamentos de moças de Itapetininga com soldados de fora do 5º Batalhão. Então, parece que houve uma aceitação. Se fosse Campinas, por exemplo, não havia uma rejeição. Não, mas no sentido de importância para o Estado. Ah, bom, é outro assunto. Porque hoje Campinas é como se fosse uma outra São Paulo. Uma outra São Paulo. Talvez Itapetininga fosse mais ou menos isso também, né? Teve uma fase brilhante. Faculdade ajudou muito. A faculdade, a escola normal, né? A gente tinha aqui o batalhão. Política. A política. Nós tivemos grandes políticos aí, na época. O Júlio Prestes foi governador de São Paulo. Sim, sim. Famoso. Itapetininga é uma das únicas que já tinha energia elétrica. Só. Né? Uma das únicas. Precária, mas tinha. Que chegou a ser. O tomatinho. Mas já tinha. Pensar que Itapetininga tinha 3 cinemas. 3 cinemas. Né? Ali no começo do século, eu acho que já tinha 2, doutor. Que era o São João e acho que já eram 2 ali, bem no começo do século, né? Tinha São José. São José. Tinha o São Pedro. E tinha o Itapetininga, que é o Olana. Olana, que é o último, né? Foi o último. O último. Depois apareceu o Aparecida do Sul. Que é na antiga Magister ali, né? Na Magister, exatamente. Então, fomos bem servidos de cinema, coisa que outras cidades não foram. Não tinham. Até uma curiosidade, que eu estudei a vida do Ted Vieira. E era uma das coisas que me chamava a atenção era porque era TED com 2 Ds e Y, né? 2 Ds e Y. Que a mãe dele era fascinada por cinema. Ela gostava muito de cinema e ela colocou o nome de todos os filhos de artistas. Já pensando nisso. Nomes americanos. Nós fizemos uma gravação com a irmã do Ted Vieira. Sim. Morou aqui. Sim. Morou aqui em Itapetininga. Ali deu para entender também muita coisa do Ted Vieira, muita coisa de... Eu gostaria também de ver essa gravação. Acho que era o senhor e o Chico Veio, não foi? Nessa não estava? O Chico Veio andou participando. O Chico não chegou a participar assim diretamente não, de porque coisa. O Chico Veio gostava muito do Ted, né? Ele muito, foi um que... Muito. Ele foi ali... Uma curiosidade sobre o TED, depois eu quero fazer as outras 2 perguntas. Eu consegui a certidão de nascimento do Ted Vieira. E uma curiosidade que talvez o senhor saiba. Na certidão, ele nasceu na rua Venâncio Aires, 400 e alguma lá em cima. Coisa. Não, aqui, hoje onde é o prédio, aqui, né, do lado da igreja.
Da igreja... Da nossa catedral, da Matriz. A rua que passa em frente, né? Ele morou... aí até eu não sabia direito. E aí, a minha curiosidade é o seguinte, porque já falaram que ali foi uma maternidade, nesse endereço em que ele nasceu. E isso é uma curiosidade que eu não sei. Eu não... Olha... É exatamente hoje... o senhor lembra que tinha aquela casa que demoliram na esquina, né? Uma casa linda. Era do Murilo. Do Murilo, exatamente. Olha só a curiosidade. Que tinha uma imagem de Santo Antônio na frente, inclusive. Né? A curiosidade é que demoliram a casa e a imagem não quebrou. Fizemos uma gravação com o Murilo, que eu falei 2h30, Naquela casa. casa, então. E é do lado. Hoje é exatamente a entrada do prédio ali, é do lado onde o Ted Vieira nasceu. E alguém já me falou que talvez ali fosse uma frente da praça? Não. Lateralmente a praça ali? Não. Seguindo a rua, né? A gente passa em frente à Matriz vai pra frente. E seguindo a rua. Bem ali. Uma curiosidade. Não sei se alguma parteira, alguém que ali que tinha na época que... Que eu não sei, inclusive até o Milton fala, não cortando o senhor, que talvez fosse muito caro morar ali naquele centro. E não sei se a família do Ted Vieira tinha dinheiro para morar ali naquele centro. Então não sei se ali fosse... Ficou mais de posse posteriormente com as gravações. Com as gravações, exatamente. Mas quando ele nasceu, né, o pai dele não tivesse dinheiro ali para... Na inauguração da estátua? Do Ted Vieira, a estátua lá, sim. Tem uma historinha também, se der tempo eu falo. Por favor. Nós que fizemos, o museu que fez. Por que eu fiz? A gente andava pela cidade, muita gente assobiava a música do Ted Vieira. Sim. Sabe, Menino da Porteira, João de Barro, etc. Assobiando, sem saber que era conterrâneo nosso. Falei, putz, isso aqui está uma loucura. O cara gosta do Ted Vieira e não sabe que nasceu na mesma cidade dele aqui. Me deu na cabeça, falei, vou fazer uma homenagem, vou escrever uma placa bem grande, que nasceu em Itapetininga, morreu aqui, num desastre. Quilômetro 139 da Raposo Tavares ali, né? Exatamente. Exatamente. Isso. Bom, daí eu falei, não é possível não saber, eu tenho que fazer uma divulgação. Mandamos fazer uma estátua por um artista de Tatuí, que tinha feito já um outro que nós tínhamos feito, que era da Anésia Pinheiro Machado. Aliás, eu assisti a entrevista do senhor com a Anésia. Né? Não sei se é do senhor, mas era do Miss. Do Miss. Não sei se foi o senhor que fez a entrevista. Não, mas eu não conheci. Eu ganhei da moça que fez o filme. Tá. Sabe? Por sinal, eu estava no... Até citei semana passada que, assim, as palavras dela mostravam uma certa mágoa de Itapetininga, assim, ela estava bem magoada com Itapetininga. A própria família do Ted Vieira, também na época, teve uns problemas aí, umas coisas, sabe? Sim. Que eu não tenho prova para estar falando, mas a irmã do Ted Vieira, que morou aqui, andou contando em gravação os problemas que eles tiveram aí, mas o nome da mulher que filmou, você já assistiu o filme? Eu assisti a entrevista. Uma das coisas que eu me lembro é exatamente isso, dela tá bem magoada com a cidade, assim, bem daquilo que a gente falou, que a gente infelizmente não valorizou. Não valorizou, né? Teve problema sério aqui. Graças a Deus aí teve o MIS que tá valorizando. Tá... E a Anésia, ela foi uma mulher sensacional também. O que ela fez foi uma loucura. Desbravadora, né? Nossa, uma coragem para fazer o que ela fez. Incrível. Eu estava, essa Ludmilla, ela veio para passar o filme e trazer um filme. Participou de
festival nos Estados Unidos, no Canadá e na França. Sucesso total. E passava no Canal Brasil, o filme da Nésia. Ela veio, trouxe o filme. Vou até procurar no streaming ver se eu não acho esse filme. Pode ser que hoje tenha aí. Se você não tiver, internet. Vou prometer a gravação para você. Eu quero. Você vai ver uma mulher... Ó, já tem 3 que eu vou pedir pro senhor, que é da família do Ted, né? Da irmã do Ted, o meu Bentico. Meu Bentico eu não tenho. É a Lívia que deve ter alguma coisa assim. Mas o áudio? O senhor falou que tem do programa? Eu não sei como é que é. Não, do programa eu dou para você. Eu quero. Eu gravo para você. Nossa, demais. Você vai ver a voz dele. Nossa. Ele recitando comerciais de lojas de Itapetininga. Coisa linda. Eu já fiquei emocionado que um dos livros que tem aqui na nossa biblioteca tem uma dedicatória dele. Eu fiquei emocionado de ver a letra dele, né? Como tá ali na dedicatória. É ali. Doutor, antes de encerrar, qual que é o documento ou vídeo que o senhor acha mais valioso que o senhor tem hoje no MIS? Que o MIS tem sobre Itapetininga? Bom, o MIS tem um documento que deu muito trabalho pela idade do documento quando foi feito. Uhum. É uma gravação de Itapetininga com festa do Divino e bailes e não sei o que mais e coisa. No Venâncio aí, tudo. No Venâncio não. Aqui tinha, antes de construir a sede do Venâncio. Foi em 1888. Esse filme que eu tenho é de 1920. Nós fomos visitar o Museu da Imagem do Som em São Paulo. Fomos com o Hélio Rubens e o Fábio. Sim. Chegamos lá, o MIS de São Paulo tinha uma verba na época, uma fortuna, que eu nunca tinha visto tanto dinheiro assim para uma entidade ganhar. Fomos lá, eu de cara com o Hélio e com o Fábio. Qual é o filme mais velho que vocês têm? O presidente nos recebeu. Sim. Com mais de 30 mil DVDs, já com temperatura ideal, para não estragar, aquela coisa toda. Uma fortuna que recebia por ano, para gastar ali. E a gente fazendo... eu andei publicando os livros, soube? Sim. Uns livros que eu andei publicando para receber dinheiro, recebia dinheiro para manter o MIS. Para não pararem os projetos do MIS. Sim. Fiz 3 livros. Tá? E, felizmente, teve um sucesso, muita gente comprou, me incentivou a produzir mais dinheiro para o MIS. Mas lá uma loucura. Lá. Tudo coisa de primeiríssima qualidade. Numa rua, eu conversei com o Fábio esses dias até, no bairro mais chique de São Paulo, no prédio. Daí, eu perguntei para ele, qual é o filme mais velho que vocês têm aí? Imaginando que fosse seu negócio. Alguma coisa de... 1920. Falei, olha, então, muito obrigado, eu estou indo embora, não vou ver o resto. Empatamos com o Nós temos... Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, o cinema foi inventado em 1895. 95, o irmão Lumière. 25 anos depois... Estava com o filme aqui. Estava com o filme da... Prestígio dos políticos. Olha. Na época, 1920, o governador era o Júlio Prestes. Júlio Prestes. Ele foi eleito em 1930,
depois de terminar o mandato dele aqui, Como governador, né? como governador. Que sensacional, né? Lindo. É o xodó do senhor lá do MIS, esse filme? Não, O mais antigo. Você... olha, nós fizemos uma pesquisa que me fez pesquisar e procurar coisas. Eu fui para São Paulo, o filme estava lá, mas tudo meio partido. A TV Cultura, eu peguei uma amizade com um funcionário, Nossa. ele ajudou a recuperar o filme, sabe? Recuperar o filme. Depois eu fiz um filme sobre o Júlio Prestes, com 3 pessoas que mais conviveram com ele aí. Uma é sobrinha dele, uma pintora famosa, Dona Maria Prestes. Prestes. O outro, Mauro Leonel, cuja família da mulher, parente do Júlio Prestes. E ali contava, o outro era já lembro um terceiro. Mas os dois, a sobrinha, Maria Prestes, participou do final da guerra dentro da fazenda do Júlio Prestes. Ele já tinha saído já de São Paulo, tinha tido esse problema, coisa. Do exílio, né? Contou como é que na fazenda do Júlio Prestes foi comemorado o final da guerra. Nossa. Então, uma riqueza, uma delícia ouvir aquilo. E ali, eu não sei se tinha mais alguma coisa que você ia perguntar. Você estava perguntando uma outra coisa. Eu estava falando, além disso, né, dos documentos, dos filmes do MIS, eu queria terminar, e aí eu queria ajudar o senhor, eu ia bater bola aqui, se a gente conseguir enumerar, né, ou melhor, nomear aqui as pessoas mais ilustres da história de Itapetininga. O que o senhor lembra, assim, eu também, algumas pessoas, principalmente da cultura, assim, a gente terminar falando um pouco, né? Talvez o mais importante seja a família Prestes. Fernando Prestes e Júlio Prestes, mais importante da história de Itapetininga. Né? Aliás, deveria ter um monumento lá hoje, onde é o túmulo deles, devia ser um lugar de visita. Tá lá pararam, o governo do estado, durante muito tempo, mandava umas flores em finados para ele. Pararam de falar. Pareceu algum governador que falou, bobagem, está fazendo isso. Como até agora não conseguimos sede. Prefeito às vezes chega para a gente e falava, olha, eu sendo eleito, uma das primeiras coisas vai ser fazer a sede do Museu da Imagem e do Som, que é importante. Eu ajudei a formar, desculpe a modéstia, eu ajudei a fundar em Tatuí. Em São Miguel Arcanjo foi o último. Eu fui na inauguração. Foi com... Mas daí os prefeitos chegavam e falavam, para pegar voto da gente. Eu, sendo eleito, se eu for, a primeira coisa vai ser fundar uma sede do MIS. Terminava, vamos ver, está em falta o dinheiro, isso vai fazer sempre. Não tem dinheiro, vamos aguardar um outro ano aí, se der certo. Fica outro prefeito. Olha, se eu for eleito... E nada até hoje. Uma loucura, uma tristeza. Chegou um ponto que eu falei, olha... Mas o senhor é jovem ainda, o senhor ainda vai ver essa série. Não, um dia me perguntaram há pouco tempo, numa entrevista, você desistiu disso? Não desisti. Eu não quero mais ser passado por bobo, do cara chegar para a gente e falar, olha, eu sendo eleito, me procure que não vai ser uma primeira coisa que eu quero fazer. Era eleito, vivendo aí o balancete. Nossa. Isso vai estar sempre encrencado. Eu fiz isso com alguns, outros eu nem pedi.
Vieram. Porque eu estou no Museu da Imagem do Som desde 1997. Passaram alguns aí. Não deu, fui logrado todo esse tempo aí, sabe, com essas promessas. Eu cheguei e falei, não desisti, mas tem que aparecer coisa mais viável, mais com segurança, para a gente voltar a vestir a camisa de conquista. O senhor tem um cabo eleitoral aqui, Ótimo sou muito cabo. entusiasta do MIS e vou bater isso aí. Ótimo cabo. Vamos, quem sabe? Eu estou devendo para você, em Bentico, Ted Vieira, a irmã do Ted. Irmã do Ted, que eu quero ver. E aí o senhor prometeu a Nésia também, que é um brinde. Foi muito... A gravação com ela não foi assim com um profissional da gente contratar o cara bom. Então eu quero ver como é que está o estado do direito. Sabe? E não houve muita notícia assim, sabe? E eu quero doar lá aquela fita que eu falei de um evento lá que foi realizado pelo Bob Vieira, pelo falecido Balinte, lá no antigo Grêmio Estudantil, que temos lá o senhor Dorvalino, lá da Vila Santana, o seu Matarazinho, declamando poesias, Morenão, que era do Cururu, muitos artistas lá da Caipira, eu quero doar também pro MIS. E eu tenho uma coisa que eu ganhei de um senhor lá do Cantagalo, que talvez também queira, é uma cópia, mas talvez de repente a gente consegue até o original lá com ele, que é uma carta para carro de boi de Itapetininga, assinado pela prefeitura de Itapetininga. A pessoa tinha que tirar a licença para andar com o carro de boi aqui na casa de Zebu parava muito carro de boi ali, amarrava ali, coisa. Ali era a Rua do Gado. É a Rua do Gado, Quintino. Então passava muito o carro de boi. E famoso, na festa do Divino, contando apenas como final aí, ali está na hora de terminar. Nós vamos encerrar. Mas conta, por favor, minuto, pelo amor. Menos de um minuto. Cada um que quisesse, por exemplo, dançar na festa do Divino, pagava 50 centavos. O dono da orquestra não tinha dinheiro para estar dando contribuição, pegava esse dinheiro e levava para os festeiros. Que sensacional. Então no filme, passam uns 10 carros de boi cheinhos de madeira, para entregava para o festeiro, entregava lá, ele vendia, o dinheiro era a colaboração dele, dos festeiros, dos carroceiros de boi lá. Bom, Vamos encerrar para a gente falar sobre os ilustres. Vamos lá, Fernando Prestes, Júlio Prestes, Anésia Pinheiro Machado. Quem mais que o senhor lembra que a gente pode falar que são figuras de Itapetininga? Na parte musical, o Ted Vieira. Ted Vieira fez muita reunião aí na cidade. E ele foi no crescente. Muito rápido. A lista de... Ele fez gravação de música, por exemplo, do Mário Zan, que fez o quarto centenário. Isso. Eu tenho a lista toda ali. Gravação do Mário Zan. E de outros famosos. Muitos, né? Muitos. Vários famosos. Então, está no meio da... Tá ali, Ted Vieira, Anésia Pinheiro Machado, o Nhô Bentico, não pode deixar, né? Uma Bíblia. Na parte musical, teve um cantor famoso aqui, o Almir Ribeiro. Quero fazer um programa sobre ele, quero conhecer um pouco mais da história do Almir Eu Ribeiro. tenho filme. Eu quero saber um pouco mais. Eu tenho filme dele. É sensacional, né? Que nós fizemos, sabe? Ele foi muito ligado à família da minha mulher. Tanto que a mãe dele... Aqui em Itapetininga é chamada de Didi. Não tinha muita aceitação, o Didi. Ele não emplacou assim aqui. Em São Paulo ele ganhou 5 Roquete Pinto. Nossa! O melhor cantor. Eu tenho uma declaração do
Roquete Pinto era o maior Máximo. prêmio que existia Oscar. na música. Era o Oscar da música brasileira. Mas eu tenho uma gravação. Tem uma gravação do filme dele. Era o nome do filme. Ai, eu não vou lembrar. Eu já assisti Eu sobre estou o filme. tomando né? tempo Daqui da sua pergunta. que fala ali era alguma coisa sobre os extraterrestres, alguma coisa assim, né? Foi. Tem toda uma... Ele tem. Eu acho sensacional. Com sucesso. Para quem não conhece a história do Almir Ribeiro, vale a pena pesquisar. No Tapetiningano, fez sucesso e, infelizmente, com 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos de sucesso, né, doutor? Foi passar as férias lá no Uruguai, ou foi cantar no Uruguai, né? Foi um show. De lá, ele ia chegar para São Paulo e ia se preparar para ir para a Europa. Olha só. E, infelizmente, Eu fui morreu visitar, afogado lá no fui mar de visitar Montevidéu. a Praia Brava, onde ele bateu a cabeça. Olha. Uma praia bonita, mas cheia de pedras. Ele levou uma onda forte, foi jogado, bateu a cabeça na pedra e faleceu. Estava pronto para viajar. Tá? E ele tem uma pessoa daqui de Itapetininga, muito amigo do irmão, era irmão do grande amigo do Didi. Na hora de ir embora no aeroporto, o Didi falou, puxa, eu estou com receio que não vou viver muito tempo. Olha só. Falou para a irmã. Eu fiz a gravação com a irmã. Ele tinha 22 anos, acho. Novo, Isso, né? Ele é super novo, jovem, novo. infelizmente. Almir Ribeiro, o Chopin Modesto, né? Muito. O Chopin Tavares, irmão do Modesto. Tavares né? de Lima. Tavares de Lima, eu acho que é uma figura que a gente fala muito pouco. Muito pouco. Teve uma Inclusive, época né? do Chopin, Tavares de Lima, ele teve muito prestígio porque ele lidava muito com folclore. Família dele. Muito, Ele foi Tinha um dos ligação maiores muito grande. pesquisadores, né, Aqui do tinha a estado. Semana do Folclore em agosto, Tinha. que era um movimento grande, vinha gente, coisa Olha e só. pá. Tinha um movimento grande aí. Ele participava diretamente, a família dele. Olha. O outro irmão dele também tinha participação na festa. Bom, tantos outros, né, doutor? E Se a outros, gente e for outros, pensar, e né, outros. doutores, né, médicos. Mas esses políticos, a gente tem que... Venâncio Aires também, Venâncio Aires também. né? Eu acho que teve na República, eu acho ali, ele foi muito importante, Foi. né? Ele foi orador da Convenção de Itu. Eu Foi. tinha essa curiosidade, mas eu imaginei que ele Eu tenho fosse muito... uma gravação de um nadador de Itapetininga famoso, Frederico Werner Kraft, Sim, chamado de Ninho. um ninho. O último aluno que ele ensinou a nadar fui eu. Medroso de coisa, ele fez isso, mostrou isso, não vai ter problema e coisa. Foi o último. Né? Ele ganhou 1.200 e poucas medalhas pelo mundo todo. E foi pessoa importante. Ganhou medalha, nadou com grandes nadadores e coisa. Então foi... Nós temos merece, muitos, o Ninho muitos. merece, figura extraordinária. Ele recebeu, não é hora de falar muito. Chega. Eu tenho que trazer Tá pelo atrapalhando. menos. Eu tenho que trazer pelo menos mais uns 3 episódios, Não, doutor. nós vamos Roberto, fazer- Eu saborei Olha, isso. vou me valorizar e vou fazer uma minissérie aqui. Vamos fazer... Muito bom. Mas muito valeu. bom, mas eu Eu queria agradeço, de coração. fazer um pedido para você. Pois não. Essa gravação, Vai ficar disponível no YouTube. Vai estar hoje, né, na terça-feira, dia 5 de novembro, já está sendo... dia 5 que vai entrar no YouTube. Vai entrar ao vivo às 20 horas. Depois eu passo certinho o link lá para o senhor assistir. Você passa. E depois fica também no YouTube, o senhor pode... É? Né, a gente faz os cortes aqui também, mas fica à vontade lá também. Para mim foi um prazer, uma Maravilha. honra. Como eu falei para o senhor, de verdade, O papo delicioso. Desde pequeno eu sempre parei para ouvir o senhor. Por isso que terminando eu estou falando, me arranje a troco das outras que eu vou arranjar para você.
Vou arranjar, então vamos ficar. Uma cópia, pelo menos, cópia. dessa conversa. Se puder, já pega a coisa já. E que seja a primeira de muitas conversas, por favor. E essa daí, pode se passar em TV? Também, pode sim, está disponível. Essa é uma coisa nossa. Eu acho que se der, é longa. Quanto tempo 2 horas. 2 horas? Você viu? Mas foi brilhante. Obrigado. Para mim foi um prêmio. Tá ligado aí ainda? Tá ligado. Eu ia falar, uma das mais gostosas que eu fiz. Obrigado. Ficamos à vontade com você. Você também, eu conto isso, conto não sei o quê. Daqui a pouco uma pausa para a gente dar risada de umas coisas. Sim. Foi deliciosa. Obrigado. Para mim deliciosa. Foi de um valor enorme mesmo. O senhor não tem noção da alegria que eu estou no meu coração de ter conversado com o senhor. Como eu disse, desde criança, todas as vezes que eu vi o senhor na TV, eu parei para ouvir o senhor. E hoje estar ouvindo o senhor frente a frente, para mim... E um papo... Olha, eu não esperava lembrar de tanta coisa. Ai, que bom. Alguma coisa me ajudou. Eu lembrei de várias coisas, porque às vezes eu estou com 86 anos. Uhum. A cabeça da gente vai dando um uma encrencada brava. Então, eu dei umas paradas, mas voltei a falar no Rolando Boldrin, depois que você me lembrou o nome. Não, muito bom. Fizemos uma dobradinha boa. Você quebrava o meu galho, depois eu voltava lá. E como eu disse, que seja a primeira de muitas, se Deus quiser. Vamos. Se encontre muito mais. Dá umas ordens. Tá bom? Eu vou providenciar. Queria o seu telefone. Vou passar. Passa para mim? Daí a gente já conversa. Porque a hora que ficar pronto, eu vou essas cópias. Olha, ainda ganho presente, gente. Olha, o Xé é bom por causa disso. Eu faço, converso, tenho um papo, aprendo muito, ainda ganho presente. Ao invés de dar presente, é o que ganho. Eu fiz uma gravação desse jeito. Tá desligado ainda? Não estamos no ar ainda. De contar as coisas de Itapetininga para uma gravação que passava aqui e passava em Portugal. Olha só. Certo? Não tem muita curiosidade para a gente conversar ainda. Todas essas coisas que eu contei para você, queriam saber negócio de gente importante, o que teve Itapetininga. A gente tem que falar ainda sobre o nosso linguajar, a gente tem que falar sobre muita coisa. O caminho do Piaburu, né? A gente tem que falar sobre isso ainda. E tem muita coisa para a gente conversar. O senhor vai voltar aqui com certeza, se Deus quiser. Vamos. Obrigado. Feito. Gente, eu que agradeço muito. Quero ver essa gravação. Minha família é muito grande, quero passar para a turma toda. Isso, passa lá, vou mandar um link. É uma maneira de divulgar muita coisa também. Os Hungria aí vão tudo, o pessoal da Hungria vai tudo. O pessoal do Hofbauer vão assistir todos. Gente, muito obrigado. Olha, um presente, espero que seja um presente para Itapetininga também, essa terra amada que nós dois amamos muito. Esse papo aqui, para mim, com certeza foi, mas espero que você também tenha gostado, tenha compartilhado. Eu deixo a última mensagem, um parabéns à nossa querida terra de Itapetininga, a todos os nossos cidadãos ilustres. Você também, que às vezes é anônimo e escreve a nossa história de Itapetininga, continue, não pare, continue amando, continue construindo a nossa cidade. Nós precisamos de você, de cada pessoa, de cada profissional, de cada entusiasta aqui da nossa cidade. E o Xé vai estar valorizando cada um, dando voz aos nossos itapetininganos. Xé Itapê em prosa. Abraço. Eu falo Xé, eu falo Xé, Xé, 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 eu falo Xé.